e estabelecer o vínculo, seja adotivo ou não. Sim. Eu queria que a senhora comentasse. Sim, isso a gente sabe que tem muitos filhos biológicos que não foram adotados, né, pela família. E isso, cada um como adulto conhece, né, pessoas, né, que nasceram naquele vínculo naquele círculo familiar, mas que não foram recebidas numa relação de amor ou de carinho, né? Então, nós sempre comentamos que o filho adotado tem a garantia de que foi muito querido. Não todos os biológicos, né, têm essa garantia, né? E isso é muito importante no desenvolvimento da criança, né? Como toda relação, é uma relação de amor que se dá ou não se dá, né? Mas que com o adotivo tem a garantia de que foi muito sonhado, muito esperado, e isso nós sabemos para o ser humano é fundamental no seu desenvolvimento, né? Dentro dessa pergunta, desculpa, Carlos, mas dessa questão ainda, nós temos recentemente vários casos de cantoras e artistas famosas, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas mais lá, como a Madonna, Angelina Jolie, Nicole Kidman, enfim, adotando crianças, né? E há algum tempo lá se tornou uma polêmica se elas estavam utilizando esse processo para se autopromoverem. O que a senhora acha? Eu acho que a gente não tem que julgar as decisões dos outros. Cada um sabe onde ele aperta o sapato, né? E eu acho que bom que se vulgarize um pouco a ideia de adoção, porque, em certa maneira, nós sempre crescemos com o estigma, filho adotivo é aquele, né? Não, filho adotivo é uma responsabilidade, pode ser muito amado e que bom que isto exista, né? Porque se nós tivéssemos mais adoções, teríamos menos abandonos. E a questão dos pais, quando solteiros adotam, ou mesmo o casal homossexual, que costuma se dizer sempre, não, vai faltar o pai, ou vai faltar a mãe, porque um solteiro está adotando, ou um casal homossexual. Nós sabemos que hoje em dia na nossa sociedade, casais que moram juntos, muitas vezes os papéis se trocam, né? Muitas vezes, hoje em dia, antes era tradicional que o pai ia trabalhar e a mãe era que ficava com as crianças. Hoje em dia nós sabemos que tem muitos casais que são as mães que saem a batalhar e os pais estão cuidando das crianças. Então, felizmente, temos mudado na nossa sociedade de tal maneira que eu acho que o papel de pai e de mãe todos nós podemos fazer. Sejamos casais hetero ou homossexuais, sejamos solteiros, né? Eu acho que basta querer, tu dar amor, que é isso que as crianças precisam. Não inventemos que é uma coisa tão complicada. É uma relação de amor e todos nós somos capazes de vivenciá-la. Mas lembrando que um casal homossexual assumido como tal é proibido, ou geralmente não ganha a guarda. Ganha, sim, sim. Hoje em dia, sim, e o judiciário daqui de Porto Alegre é um do que já está fazendo adoções por casais homossexuais e eu acho que isso é muito bom, porque para essas crianças é mais importante que alguém olhe com amor para eles do que mantê-las anos a fio sem esse referencial. Vocês trabalham com o conceito assim de que adoção não é fazer caridade? Tem muita gente que chega para vocês pensando em fazer uma boa ação, digamos, adotar uma criança? Não. Inclusive o pessoal se indigna quando alguém diz, ai, mas tu é maravilhosa, tu adotou esta criança. Eles se indignam porque dizem, eu não sou maravilhosa coisa nenhuma, eu gostei da criança e eu quis ter esta criança. Então não é porque eu estava fazendo a caridade, é porque eu quis. Então, né? O pessoal mesmo se indigna às vezes quando escuta esse conceito, porque dizem, não, é uma coisa que eu queria e queria muito, então não é por fazer a caridade, era porque eu também estava defendendo o que eu desejava, né? Estava recebendo também. Estava recebendo também, né? E de fato recebe. Ainda tem muito a dúvida de contar ou não para a criança que ela é adotada, ou isso mudou bastante e hoje a dúvida é quando contar? Eu te diria que
No nosso grupo não existe mais essa dúvida, ninguém cogita negar a realidade, inclusive os pais muitas vezes continuam participando do grupo para que as crianças conheçam outras crianças adotivas e vejam isso como com naturalidade. Fulaninho também é adotivo e está muito bem, obrigado, eu sou adotivo. Então lá se conversa e se vivencia a questão como uma coisa óbvia e que ninguém tem que ocultar. Né? Sei de muitas pessoas que não estão vinculadas ao grupo, que sim se preocupam muito de como dizer, como fazer, né? Mas eu acho que é mais a insegurança do adulto do que como a criança vai reagir, né? É a insegurança deles, é o medo dos adultos por se em algum momento esta criança vai reclamar pela sua família biológica e se ela não vai querer ir com a família biológica. E a gente sabe por experiência que quando o adolescente geralmente pergunta pela sua família biológica, depois de ter sido adotado de criança pequena, ele é mais por curiosidade, e uma vez que conhece a família biológica, recebe muito bem, gosta até da família biológica, visita, mas os seus pais são aqueles que cuidaram dele. Será que tem um momento de contar? Eu acho que tu deves contar sempre. Tu tens que falar com o teu filho e dizer que tu não és o pai biológico, mas que tu amas muito ele. Parece que não, e criança não que deve quer é haver ser amada. muito, assim, um momento específico. Nem né, muito misticismo, né? A gente tem que ser consciente e estar seguro que pai é quem cuida e quem educa, né? Porque o outro passou pela história, mas que responsabilidade assumiu, está ou não está, é uma questão circunstancial. A gente tem que saber que o amor é muito mais forte do que o sangue que tanto falamos. Uma das questões que surge, até com meus filhos surgiu, é como tratar, como se referir à mãe biológica, né? Então, até esses dias, ele veio com uma lição da escola que perguntava como é que tinha sido o nome dele. Então, volta e meia, acho que nas famílias que adotam crianças, sempre tem essas questões a ser trabalhadas e que nem sempre o adulto está muito preparado. Né? Não, essa questão do nome é uma coisa muito marcante, porque a gente sempre trabalha que quando as pessoas adotam as crianças um pouquinho maiores, não devem de trocar o nome, né? E muitas vezes não tem nada a ver com o nome sonhado pela família, né? É muito engraçado isso. Então, as pessoas não têm uma explicação para essas coisas. Mas a gente sempre tem que se referir aos pais biológicos com muito respeito. Por quê? Porque, ao fim de contas, os nossos filhos estão aí graças àqueles pais biológicos, né? Então, a gente tem que ensinar para as crianças respeito por tudo na vida, né? Então, a gente explica para eles, olha, esse nome não fui eu que escolhi, foi a tua mãe que botou o nome, a tua mãe biológica, que depois não conseguiu te cuidar. Então, nós fomos e tu estás com aquele nome. Né? E isso é muito claro para a criança e ele vivencia isso com normalidade. Né? Sempre, eu acho que um legado que a gente tem para os filhos, sempre biológicos e não biológicos, é sempre falar a verdade e ensinar o respeito pelos outros. Né? E quanto mais para os pais biológicos. Né? O adotivo ou adotado muitas vezes acaba virando um rótulo que se evidencia também na vida escolar, quando a criança entra na escola. Se tem algum problema, se vai mal, se é muito quieta, se é muito agitada, isso acaba sendo um argumento, né? Ah, porque ele foi adotado, talvez seja isso. É difícil lidar com essa... Isso é uma coisa que também no grupo nós trabalhamos muito, porque nós sabemos hoje, por exemplo, crianças hiperativas têm nos filhos biológicos e têm nos filhos adotivos, né? Então, muitas vezes as pessoas tendem, ou sobretudo quando entra a grande família,
ele, quem sabe, é assim porque é adotado, né? Sempre tem uma titia por ali que toca o veneninho, né? E a gente tem que ser muito claro e dizer, não, ele é assim porque ele é assim. Ou porque nós, no nosso núcleo familiar, funcionamos de tal maneira que ele é desta maneira. E nós temos que assumir isso como adultos. Que se o nosso filho apresenta uma dificuldade, seja ela qual for, nós temos que providenciar a solução e não os rótulos para aquela situação. Né? E nós aprender a defender-nos como família daqueles veneninhos da nossa sociedade. Né? E às vezes as dificuldades podem ser decorrentes da situação que ele viveu antes, né, da adoção. Também pode ser, mas eu te diria que a maioria das vezes são probleminhas do funcionamento desta família, né? Então, como nas famílias biológicas também temos probleminhas que precisam a atuação de algum profissional que outro, né? Então, mas é mais isso em geral do que as sequelas. A gente tende a justificar com, são as sequelas, porque fica muito mais fácil para a família dizer é problema dos outros que estiveram por lá do que é problema nosso. Ana Cristina, temos mais 2 minutinhos e eu vou lhe pedir para encerrar dando um recado, né? Não apenas para os pais que querem ou pensam adotar crianças, aqueles que já têm, sobre as leis, os nossos políticos que estão projetando leis nesse sentido de adoção, a sua vivência pessoal tão importante, qual é a mensagem que você deixa? Bom, eu diria que a adoção, como tantas outras posturas na nossa vida, tem que nos levar justamente a esse evitar os preconceitos, né? Evitar o julgamento das situações dos outros e nos reforçar como pessoas atuantes na nossa sociedade e saber o que nós queremos mudar nesta sociedade e o que nós queremos deixar como estão, né? Então, nós como adultos, quando tomamos decisões, temos que saber levá-las adiante e nos reforçar para isso, né? Então, deixando os preconceitos de lado. E a adoção precisa disso, justamente, né? Nos desmistificar algumas coisas e levar adiante aquela decisão que achamos importante para nós e para a nossa sociedade. Ana Cristina Latorre, muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo Instituto Amigos de Lucas. Muito obrigada. Sucesso nessa empreitada. A Larissa Roso, muito obrigada pela presença conosco. Nosso colega Carlos Escomazon, mais uma vez com a gente. E você, claro, em casa, que nos prestigiou até agora com a sua presença. Muito obrigada. O programa Em Pauta de hoje vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.